E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Israel Redite. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Já é segunda-feira, tá bom? Você já consegue ipar de graça de novo. Pra quem não sabe, é assim, você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. Pra quem não apareceu, você tá vendo esse monte de nomes aqui embaixo do vídeo? No finalzinho, eu acredito que tem a opção ipar. É de graça 3 vezes na semana e já ajuda bastante aqui pro canal entregar mais vídeos tanto para vocês como para outras pessoas também que ainda não conhecem o meu canal, tá? Yasmin, o que teremos de história hoje? Gente, não sei. Não sei, mas acredito que a história é muito, muito, muito bacana, porque esse domingo eu encontrei histórias maravilhosas. Eu acredito que só tenha um de tiro, porrada e bomba que vai ter essa semana. Eu não sei se é aqui nesse canal ou no outro, mas teremos muitas histórias diferentes essa semana, tá? Teremos também de lobisomem, para quem pede bastante história de lobisomem. Atualizaremos também a playlist de sobrenatural essa semana. Eu espero que vocês gostem do vídeo, que gostem também da introdução. E espero que essa semana seja abençoada para mim e para todos vocês. Um beijo e tchau! Dá tchau, neném! Não! Não quer dar tchau pra vocês? Dá tchau, neném! Tchau, neném! Tá rebelde essa minha funcionária, vai ser demitida. No meu aniversário de 24 anos, um aplicativo misterioso apareceu de repente em todos os celulares da minha família. Dentro dele havia outra versão de mim. Ela vinha de um mundo paralelo. Ela também se chamava Ela. Era melhor do que eu em todos os aspectos. A padaria da minha mãe vinha perdendo dinheiro há anos. Ela ajustou uma receita por impulso, e todos os bolos se esgotaram no mesmo dia. Meu pai reprovou na avaliação de promoção várias vezes. Ela reescreveu a apresentação dele, e o supervisor pediu para se encontrar com ele na manhã seguinte. A empresa do Cole estava ficando sem dinheiro. Ela passou 10 minutos corrigindo o material de apresentação dele, e os investidores adicionaram mais 20 milhões de dólares. Depois disso, minha mãe perguntava todos os dias como criar novos produtos. Meu pai tirava prints de tudo que ela dizia e imprimia. Mesmo quando Cole escolheu um anel de noivado, ele pediu a opinião dela primeiro. No meu aniversário de 25 anos, ainda nem tínhamos cortado o bolo quando minha mãe olhou para o aplicativo. Após uma longa pausa, ela perguntou: Ela precisa ficar nesse celular para sempre? Papai baixou a voz. Tem alguma forma de trazê-la para cá? Cole abriu o suporte ao cliente. A resposta veio instantaneamente. Solicitar a troca de vida paralela. Após a troca, essa versão de ela será enviada para o outro mundo. Confirmar? Eles apertaram o botão no mesmo instante. Nenhum deles hesitou. Eu os observava, cerrando os punhos com tanta força que minhas unhas cortavam minhas palmas. Forcei um sorriso. Se vocês gostam tanto dela, então não se arrependam. Um segundo depois, um texto vermelho piscou na tela. Processo de troca iniciado. Contagem regressiva. 7 dias. Depois que a contagem regressiva apareceu, ninguém na sala disse uma palavra por um longo tempo. Minha mãe soltou um suspiro lento. Então pareceu lembrar que eu ainda estava lá. Ela cortou um pequeno pedaço de bolo e o segurou para mim. É seu aniversário. Não fique brava comigo. Peça algo doce. Eu apenas a encarei, com a mente vagando. No último ano, ela perguntava a outra ela como fazer cada novo item da loja. Quando eu falava ao lado dela, muitas vezes ela nem me ouvia. Mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha febre na infância, ela ficava acordada a noite toda me segurando. Eu odiava coberturas pesadas, então ela raspava e guardava a parte mais macia do bolo para mim. Ela sempre dizia: Ela tem a primeira mordida do bolo. Achei que esse amor tinha desaparecido há muito tempo, mas quando ela me ofereceu o bolo agora, eu ainda dei uma mordida. A cobertura derreteu na minha boca, mas eu mal consegui sentir o gosto. Meus olhos começaram a arder, e precisei segurar o nó na garganta. Ao me ver comer, sua expressão suavizou. Depois que ela vier pra cá, vai me ajudar a fazer a padaria crescer, ajudar seu pai com a avaliação de promoção e ajudar Cole a estabilizar a empresa. Quando tudo estiver resolvido, você pode voltar para casa, e vamos mimar você de novo. Eu não ouvia ninguém dizer aquilo há um ano. Fiquei parada por um momento. Papai sentou ao meu lado, com um tom firme. Não vamos te abandonar. Só estamos deixando a pessoa mais adequada cuidar das coisas mais importantes por enquanto. Quando as coisas melhorarem para a família, você também vai ficar melhor. Olhei para baixo e belisquei meus dedos. A sensação de estar sendo deixada para trás ainda se infiltrava em mim, pouco a pouco. Cole se ajoelhou na minha frente. Ele abriu uma caixa de veludo e colocou o anel no meu dedo. Ele falou baixinho. Ninguém jamais poderia tomar seu lugar no meu coração. Lágrimas caíram sobre o dorso da minha mão antes que eu pudesse contê-las. Por um momento, quase perguntei a ele se, caso realmente me amasse, por que ainda queria me substituir. Mas depois de enxugar os olhos, finalmente olhei para o anel. Champanhe dourado. Pequenos diamantes rodeavam toda a estrutura. Era realmente lindo, mas nada parecido com o que eu queria. Eu amava coisas simples. Um anel simples de platina. Anos atrás, quando passamos por uma joalheria, ele prometeu que se lembraria. Agora ele sorria sem nenhum traço de culpa. Ela escolheu. Eu não perguntei para outra mulher. Perguntei para outra versão de você. Então isso ainda conta como lealdade, certo? Meus dedos se curvaram lentamente. Esfreguei o polegar contra a fileira de diamantes. A pequena picada me deu outra coisa em que focar. De alguma forma, aliviou a dor dentro de mim.
Aparentemente, até o jeito que ele me amava precisava ser aprovado por ela primeiro. Então uma mensagem de voz chegou pelo aplicativo. Eu deixei a ela infeliz? Se ela estiver realmente machucada, não preciso vir para cá. Minha mãe pegou o celular imediatamente. Querida, não pense assim. Papai suspirou. Estamos apenas fazendo o que achamos melhor. Nada disso é culpa sua. Cole falou suavemente. Ela sempre sofreu muito. Não se culpe. Eu sentei na minha própria mesa de aniversário. A doçura na minha boca desapareceu completamente. A parte de trás da minha língua ficou dormente. Meu pescoço começou a coçar. O calor se espalhou pelos meus braços, e marcas vermelhas apareceram na minha pele. Foi então que notei um leve cheiro de manga vindo da cobertura. Mãe, tinha manga no bolo? Ela congelou. Só um pouco de suco. Ela disse que ficaria melhor assim. Esqueci que você é alérgica. Ela realmente se lembrou naquele momento. Vi o pânico passar pelo rosto dela. Enquanto meu corpo queimava e coçava, uma pequena e estúpida esperança ainda crescia dentro de mim. Talvez, antes de partir, eu sentisse o amor deles mais uma vez. Então ela falou novamente. Se deixar marcas no seu rosto, a ela vai ficar chateada quando chegar? Abri a boca, mas nada saiu. Minha garganta parecia estar fechando. Eu tinha dificuldade para respirar. A escuridão tremeluzia nas bordas da minha visão. Cole me pegou no colo e disse que deveríamos ir ao hospital. Mas quando o celular vibrou, ele ainda abaixou o olhar e atendeu primeiro. Não se preocupe, isso não vai te afetar. Encarei aquelas palavras e lentamente puxei minha mão da dele. No Hospital Geral de Crest Hill, o médico do pronto-socorro franziu a testa. A família dela não percebeu que ela era severamente alérgica a mangas. Minha mãe tentou explicar. Falei primeiro. Eles esqueceram há muito tempo. Quando chegamos em casa, o efeito do remédio ainda não tinha passado completamente. Fiquei na entrada e ouvi meu pai falando lá em cima. Tem que ser feito em até 7 dias. Ela gosta de branco creme. Compre uma mesa maior. Troque o armário e a cama também. Ah, ela vai chegar logo. Segurei o corrimão e subi as escadas. Quando empurrei a porta do meu quarto, minha mãe estava carregando meus travesseiros e cobertores. As antigas luzes de corda em formato de estrelas acima da minha cama já tinham sido jogadas em uma caixa de papelão. Corri até elas e as peguei com as mãos trêmulas. Papai mesmo as fez para mim. Naquela época, ele bagunçava meu cabelo e dizia que queria que eu adormecesse todas as noites me sentindo segura sob um céu cheio de estrelas. O que você está fazendo? Minha mãe olhou por cima do ombro. Bom, você voltou. Arrume as coisas ao lado da sua cama. Os empreiteiros virão amanhã de manhã para tirar as medidas. Fiquei olhando para o quarto que havia sido virado de cabeça para baixo. Onde eu deveria dormir? Ela respondeu como se fosse óbvio. Tem uma cama dobrável no escritório. Você pode ficar lá por enquanto. O escritório não tinha janelas. Só havia o catre onde meu pai costumava cochilar. Arquivos antigos estavam empilhados em cada canto, e metade das luzes já não funcionava mais. Fiquei parada na porta e me lembrei de como eu costumava ter medo do escuro. Meu pai passou a noite inteira instalando luminárias noturnas no meu quarto. Ele sorriu e disse: Seu quarto deve ser exatamente do jeito que você gosta, querida. Naquela época, eu achava que ele sempre seria meu. Agora, meu pai entrou com os planos da reforma nas mãos e apontou para as paredes. Branco creme fica muito melhor. O quarto antigo sempre pareceu um pouco infantil demais. Corri para frente quando o vi pegando as luzes noturnas. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele afastou minha mão. Você vai partir para outro mundo em alguns dias. Por que ainda está pegada a essa tralha? O inchaço na minha mão não havia diminuído desde a noite passada. Quando bati contra o canto da parede, uma dor disparou por todo o meu braço. Minha mãe avançou por instinto. Por um segundo idiota, achei que ela vinha me ajudar. Em vez disso, ela parou meu pai e me olhou friamente. Não bata nela. A erupção no rosto dela ainda não sumiu. Se você deixar uma marca, o que vai acontecer quando nossa nova ela chegar? Fiquei imóvel, olhando para ela, incrédula. Meu pai apontou para mim com a raiva fervendo em sua voz. Você vai embora de qualquer jeito. Não pode parar de fazer cenas pela primeira vez? Olhei para baixo e ri. Meus olhos ardiam. Ela não tem paz no próprio mundo? Ela não tem namorado? Ela fala com vocês até meia-noite todos os dias. Nenhum de vocês acha isso estranho? Eles ficaram em silêncio. A expressão da minha mãe mudou instantaneamente. Ela, como você pode dizer algo tão cruel? Meu pai soava ainda mais frio. Alguém excepcional escolheu ajudar nossa família. Isso é uma bênção. Naquele momento, Cole entrou pela porta da frente. Ele carregava o café da manhã. Quando me viu parada no corredor, pálida e exausta, franziu as sobrancelhas. Por que vocês estão discutindo de novo? Ele me entregou um latte quente. Você teve uma reação alérgica ontem à noite. Coma algo quente. Peguei o copo. Quase chorei. Quando eu trabalhava até tarde e meu estômago doía, ele fazia a mesma coisa. Colocava uma bebida quente nas minhas mãos e me mandava desacelerar. Achei que talvez ele ainda se lembrasse disso. Então ele falou: Não vá trabalhar hoje. Já providenciei uma licença longa para você. As palavras dele me atingiram como um golpe. Olhei para cima. Como assim? Cole desviou o olhar. Você não estará aqui em 7 dias. Manter você no projeto não é justo para a empresa. Imediatamente peguei meu celular. Eu já tinha sido removida do grupo do projeto. A última mensagem do meu gerente havia chegado 30 minutos antes. Sua família nos disse que você tem lidado com problemas pessoais de saúde mental e não vai conseguir voltar ao trabalho. Já processamos sua renúncia. Por favor, envie seu crachá de funcionário hoje mesmo. Saúde mental, renúncia. As palavras ecoaram na minha cabeça. Uma dor surda se instalou atrás dos meus olhos. Quem mandou isso? Minha mãe apertou os lábios.
Pedi para o Cole cuidar disso. Você vai embora de qualquer jeito. Não há motivo para continuar nessa posição. Meu pai acrescentou. Saia com um pouco de dignidade. Não nos envergonhe. Minhas mãos tremiam ao redor do celular. Eu trabalhei por 3 anos para conseguir aquele emprego. Passei mais 3 anos provando que merecia estar lá. Então, uma única frase apagou tudo. Eles decidiram meu futuro sem sequer perguntar. Cole estendeu a mão como se quisesse me apoiar. Ela, não faça isso. Quando você voltar, eu cuido de você. Dei um passo para trás. Você realmente acredita que eu voltaria algum dia? Ninguém me respondeu. A mão de Cole ficou no ar por um momento antes de ele lentamente puxá-la de volta. Levei o latte quente para o escritório. O catre era estreito. A erupção na minha mão ainda não havia desaparecido, e o calor da bebida fazia minha pele formigar. Israel Reddit. De repente quis ligar para Piper. No último ano, toda a minha família passou a girar em torno da outra ela. Piper era a única pessoa que ainda me ouvia. No último Natal, enquanto meus pais comemoravam com a outra ela por videochamada, ela se sentou comigo do lado de fora de uma loja de conveniência, compartilhando ensopado de carne bovina e cachorro-quente. Ela olhou para mim e disse: se você não puder mais ficar aí, venha me procurar. Abri nossa conversa e segurei o botão de mensagem de voz, chorando por 1 minuto inteiro. Mas quando apertei enviar, não funcionou. A mensagem não foi enviada. Fiquei olhando para a tela. Depois conferi nossos grupos compartilhados. Nada. Todos mostravam a mesma mensagem. Eu tinha sido removida de todos os chats. Liguei para Piper. Ela recusou na primeira vez. Na segunda também. Só na quinta ligação ela finalmente atendeu. Ela soltou uma risada fria. Ela. Por que está me ligando? Eu disse com a voz rouca. Piper, sou eu. Eu sei que é você. A voz dela tremia, mas não havia calor nela. Não foi você quem disse que estava prestes a seguir em frente para uma vida melhor e não queria que amigos comuns como nós te segurassem? Não foi você quem jogou todos os nossos segredos no grupo? Meu sangue gelou. Tentei explicar. Eu não fiz isso. Ela não me deu espaço para falar. Você fez, ontem à noite. Você disse que só consegui meu emprego por causa da minha família. Você disse que o relacionamento da Maia era uma bagunça. Você disse que todos parecíamos uma grande família feliz, mas, a portas fechadas, éramos uma completa bagunça. E então você nos disse para nunca mais entrar em contato com você. Não consegui dizer uma palavra. Na noite passada, eu estava no hospital recebendo injeções. Meu celular estava na bolsa da minha mãe. Piper soltou uma risada amarga. Ela, se você não quisesse mais ser amiga, poderia ter dito. Você não precisava nos arrastar pela lama primeiro. Com isso, ela desligou sem hesitar. Fiquei olhando para a tela preta. Meu coração batia tão forte que doía. O último lugar para onde eu achava que poderia correr tinha desaparecido. Saí correndo do escritório. Minha mãe estava discutindo as dimensões do armário com os empreiteiros. Bati meu celular na mesa. Por que você usou meu celular para enviar essas mensagens? Minha mãe franziu a testa. Quando a nova ela chegar, não podemos deixar pessoas aleatórias incomodá-la com perguntas. Meu pai colocou as plantas de lado. Quanto menos pessoas ela tiver por perto, mais fácil será a troca de vida paralela. Quase ri alto. Então você acabou com meu emprego por minha causa. Você cortou meus amigos. Você tirou meu quarto. A expressão da minha mãe escureceu. Ela, por que você está sendo tão difícil? Você vai embora de qualquer jeito. Precisa tornar tudo mais difícil para nós? Enquanto falava, seus olhos pousaram no meu pulso. A pulseira de diamantes que minha avó colocou em mim antes de morrer. Minha mãe estendeu a mão e segurou meu braço. Você deveria tirar isso também. Eu me afastei assustada. A vovó me deu isso. Os dedos dela apertaram meu pulso. Ela gosta de joias vintage. Combina mais com ela. Uma dor disparou pelo meu braço. Meus dedos tremiam. Meu pai veio até mim e segurou meu ombro, impedindo que eu me movesse. É só uma pulseira. Por que está fazendo tanta cena? Minha mãe jogou água com sabão na minha mão e forçou a pulseira de diamantes para baixo. Ela arranhou minha pele já machucada. A dor era tão intensa que minha visão ficou turva. Eu a vi tirando a pulseira. Algo dentro de mim se quebrou. Respirei devagar. Pela primeira vez, eu não queria mais brigar. Minha mãe colocou a pulseira dentro de uma caixa de joias. Assim é melhor. Se você cooperar, as coisas serão mais fáceis para todos. Olhei para o meu pulso vazio. Uma marca vermelha circulava minha pele. Então curvei os lábios no maior sorriso que consegui. Ok, eu vou. Minha mãe me observou por muito tempo, como se não acreditasse que eu realmente tinha parado de lutar. Meu pai trancou a porta do escritório por fora. Ele disse que não era para me manter presa. Era para garantir que eu não saísse e dissesse coisas das quais me arrependeria, enquanto eu estivesse emocionalmente instável. Cole ficou na porta com meu celular ainda na mão. Ele falou suavemente. Ela, aguente mais alguns dias. Quando isso acabar, eu vou compensar você. Sentei no catre. As luzes estavam apagadas. O quarto estava completamente escuro. Toquei a pele nua onde minha pulseira de diamantes costumava repousar. Pela primeira vez em muito tempo, me senti estranhamente calma. Naquela noite, minha mãe empurrou uma tigela de mingau de aveia pela fresta embaixo da porta. Sem acompanhamentos. Sem colher. Mantenha leve, ela disse. Você não quer outra reação alérgica, não é? Segurei a tigela e soltei uma risada baixa. Quando eu ficava doente na infância, ela fazia sopa de macarrão com frango e soprava cada colherada antes de me alimentar. Ela ainda se importava se eu ficasse doente agora. Só não por minha causa. Ela queria aquele corpo intacto antes de entregá-lo a outra pessoa. Nos 2 dias seguintes, ouvi pela porta enquanto preparavam o quarto dela. Minha mãe perguntou para ela dentro do aplicativo.
Querida, que tipo de fragrância você gosta? Meu pai perguntou. Você quer sua mesa perto da janela ou encostada na parede? Cole perguntou. Para a festa de noivado, você prefere usar branco ou champanhe? As vozes deles eram suaves, mais gentis do que eu lembrava que já tinham sido comigo. No último dia da contagem regressiva, minha mãe destrancou o escritório. Ela carregava uma caixa cheia de fitas e balões. Saia daí. Não faça bico. Hoje é um dia importante. A sala de estar parecia completamente diferente. Flores em tons de creme. Luzes suaves cor de champanhe. Um bolo com pouco açúcar no centro da mesa. Tudo havia sido escolhido para a outra ela. Minha mãe me entregou um rolo de fitas. Mãos menores fazem laços mais bonitos. Aqui você faz isso. Eu peguei as fitas. Uma por uma, prendi-as nas costas das cadeiras. Meu pai me observou por um momento. Então franziu a testa. Por que você está tão quieta de repente? Cole também parou o que estava fazendo. Sua voz ficou tensa. Ela, o que você está planejando? Puxei outra fita com força. Uma linha pálida apareceu nas pontas dos meus dedos. Não era isso que vocês queriam? Se eu cooperar, as coisas ficarão mais fáceis para todos. Algo passou pelo rosto da minha mãe. Desapareceu quase no mesmo instante. Exatamente, ela disse. A tela do aplicativo se acendeu. A videochamada foi conectada. A outra ela apareceu. Ela me viu ajudando com a decoração e falou baixinho. Ela, obrigada. Todos se viraram para mim, esperando. Eles estavam preparados, como se eu pudesse perder o controle naquele momento. Em vez disso, sorri e disse: Não precisa me agradecer. Esta é a sua casa agora. As palavras saíram da minha boca sem a dor que eu esperava sentir. Só havia vazio. Minha mãe congelou. Meu pai ajeitou os óculos. Todos ficaram em silêncio. Pela primeira vez em toda a semana, o pânico passou pelos olhos de Cole. Ela, não diga isso. Amarrei o último laço. Então me virei e voltei para o escritório. Antes que a porta se fechasse, ouvi minha mãe sussurrar. O jeito que ela está agindo agora me assusta mais. Cole respondeu baixinho. Fique de olho nela. Não deixe que ela estrague isso no último segundo. Sentei novamente no catre. Debaixo da moldura, tirei meu velho tablet. O aplicativo chamado Parallel ainda estava conectado. Um último aviso apareceu na tela. Abandonar o processo de apelação? Uma vez abandonada, a troca de vida paralela não poderá ser revertida. Olhei para as luzes quentes entrando pela fresta sob a porta. Todos achavam que eu finalmente tinha aprendido a aceitar aquilo. Mas estavam errados. Eu não estava me rendendo. Eu estava deixando eles partirem. Apertei em confirmar. Uma contagem regressiva apareceu imediatamente. Contagem regressiva. 10 segundos. Lá fora, a risada da minha mãe ecoava pela casa. Nossa nova ela está quase chegando. Fechei os olhos, e pela primeira vez, não olhei para trás. Quando acordei, ainda estava segurando o velho tablet. A tela havia escurecido. Uma brisa entrou pela janela. As cortinas finas balançavam enquanto a luz do sol se espalhava pelos pés da cama. Fiquei olhando para o quarto desconhecido por um longo tempo antes de perceber que não estava em casa. A cama era macia. Havia um copo de água morna sobre o criado mudo, com um post-it embaixo. Tome um pouco de água. Vozes vinham do lado de fora. Ela acordou? Não entre. Nora sempre soube como se fazer de vítima. Nora, não ela. Então esse era o verdadeiro nome dela? Forcei meu corpo a se erguer. Eu me sentia completamente vazia. As marcas vermelhas ao redor do meu pulso ainda estavam lá. A porta se abriu. Um homem vestindo uma camisa cinza estava parado na entrada, com uma expressão indecifrável. Você acordou. Recuei por instinto. Uma leve ruga surgiu entre suas sobrancelhas. Você está com medo de mim? Minha voz saiu rouca. Onde estou? Ele me observou por alguns segundos. Então se aproximou e pegou um pacote de manga desidratada que estava sobre a mesa. Você realmente não se lembra? Balancei a cabeça. Ele colocou uma pasta diante de mim. Seu nome é Nora. Pelo menos é assim que todos neste mundo acreditam. A primeira página era um aviso de indenização. Passei os olhos rapidamente pelo documento. Um suor frio escorreu pelas minhas palmas. Nora havia roubado propostas sob o pretexto de trabalhos de consultoria. Ela expulsou colegas de trabalho. Também havia desviado fundos de parcerias para contas pessoais. As páginas seguintes estavam repletas de assinaturas. Apressei-me em explicar. Eu não fiz nada disso. O homem não discutiu. Apenas observou minha expressão. Ela dizia a mesma coisa toda vez que causava algum problema. Olhei para baixo. Devagar, descobri as marcas no meu pulso. Eu vim de outro mundo. Minha família me trocou por ela. O silêncio tomou conta do quarto. Então uma voz feminina soou do lado de fora. Eu disse que ela não é a Nora. Uma garota de cabelo curto entrou correndo. No momento em que viu a erupção quase desaparecendo na minha mão, seus olhos ficaram vermelhos. Nora nunca pediu desculpas por nada. Ela se agachou ao lado da cama e perguntou baixinho. Qual é o seu nome? Respondi. Ela. Ela congelou por um instante. Em seguida, colocou rapidamente uma tigela em minhas mãos. Coma um pouco primeiro. Olhei para baixo. Era caldo de galinha. Folhas finamente picadas e frango desfiado flutuavam no caldo. O vapor subia lentamente. As lágrimas caíram na tigela antes que eu pudesse contê-las. O homem permaneceu ao lado da janela. Após um longo silêncio, ele finalmente falou. Eu sou Declan Rhodes. Se você realmente não é ela, então fique. Vamos descobrir juntos tudo o que ela deixou para trás. Comi devagar. A cada colherada, o calor voltava ao meu estômago. A garota de cabelo curto se chamava Riley Harlow. Ela costumava dividir um apartamento com Nora. Há um ano, ela mudou da noite para o dia, disse Riley em voz baixa.
Ela conseguia prever tendências antes de qualquer outra pessoa. Sempre tinha acesso a rascunhos de design que ainda não haviam sido divulgados. E trocava os segredos das pessoas por oportunidades. Riley continuou. Ela era brilhante, mas nada do que conquistou realmente era dela. Minha mão apertou a colher. Declan percebeu que eu estava tremendo. Aproximou-se e fechou um pouco mais a janela. Não tenha medo. Não vamos presumir que você é ela só porque tem o mesmo rosto. Sua voz era calma. Gentil. Segurei a tigela com força. Meus olhos se encheram de lágrimas. Achei que tinha sido lançada em outro abismo. Mas a primeira pessoa que conheci naquele mundo me disse para ficar. Naquele momento, percebi que não queria mais olhar para trás. Na manhã seguinte, eu já estava acordada quando Riley bateu na porta. Ela não entrou imediatamente. Em vez disso, perguntou do lado de fora. Posso entrar? Fiquei paralisada por um momento. Na minha casa, minha mãe nunca perguntava antes de abrir a porta do escritório. Respondi que sim. Riley entrou carregando o café da manhã e os remédios. Ela abriu apenas metade das cortinas. Se a luz te incomodar, eu fecho de novo. A luz do sol se espalhava sobre o cobertor. Era quente e reconfortante. Olhei para a comida à minha frente e percebi que já não estava acostumada com aquilo. Havia ovos, sopa de macarrão com frango e um pequeno prato de salada. Riley se sentou ao lado da mesa. Declan conferiu seus registros de alergia. Ele jogou fora tudo o que tinha manga. Perguntei. Por que ele faria isso por mim? Ela desviou o olhar. Porque as suas lágrimas ontem eram reais. Nora nunca chorava, a menos que quisesse alguma coisa. Mais tarde naquela manhã, Declan me levou até a empresa. No momento em que entramos na sala de conferências, toda a conversa parou. Alguém soltou uma risada fria. A Nora realmente voltou? Meus ombros se encolheram. Declan não perdeu tempo explicando. Colocou uma pasta sobre a mesa. Ela não é a Nora. Pelo menos escutem o que ela tem a dizer. Abri os arquivos que Nora havia deixado para trás. Página após página. Algumas coisas eu não compreendia. Mas outras eram óbvias. Apontei para uma planilha. Os números de crescimento não fecham. Se vocês usarem isso nas negociações, vão mascarar as perdas reais. A sala ficou em silêncio. Uma mulher de meia-idade me observou por um longo tempo. Nora sempre dizia que ninguém conseguiria desmascará-la. Ela nunca admitia que estava errada. Baixei a voz. Não estou aqui para pedir perdão em nome dela. Mas seja o que for que ela tenha tirado de vocês, eu vou ajudar a recuperar. Um pedaço de cada vez. Os olhos da mulher ficaram vermelhos. Ela se apresentou como Mara Flynn. Nora havia roubado um de seus projetos. Chegou até a acusá-la de vazar informações confidenciais. Levantei-me e disse com sinceridade. Desculpe. Mesmo que não tivesse sido culpa minha, a pessoa que usava o meu rosto ainda a havia machucado. Mara não me perdoou. Ainda não. Ela empurrou um laptop antigo pela mesa. Você sabe trabalhar com dados? Assenti sem pensar. Então comece organizando os arquivos brutos. Sentei-me. No momento em que meus dedos tocaram o teclado, algo dentro de mim se acalmou. Eu ainda sabia trabalhar. Eu ainda sabia como contribuir. Quando cheguei em casa naquela noite, Riley havia deixado uma luz acesa para mim. Havia um bilhete sobre a mesa. Você teve um dia longo. Descanse. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Então era assim que a gentileza comum se sentia. Não era preciso merecê-la, nem provar o meu valor. Bastava viver o dia honestamente e ter alguém que reconhecesse isso. Naquela noite, Declan me entregou outra pilha de documentos. Nora não ficou brilhante de repente. Ela estava roubando o trabalho de outras pessoas por meio de um aplicativo chamado Paralel. Olhei para os arquivos. A estratégia de apresentação que garantiu investimentos para a empresa de Declan não era dela. A verdadeira autora era Mara. A mesma Mara que foi suspensa por causa das acusações de Nora. Então, essa era a verdade. As pessoas da minha antiga casa não tinham se apaixonado por uma versão melhor de mim. Tinham se encantado por alguém que sabia tomar para si aquilo que pertencia aos outros. Fiquei sentada por muito tempo com os documentos no colo. Do lado de fora, as pessoas voltavam do trabalho. O sino de um food truck ecoava pela rua. Aquele mundo era comum. Ninguém girava em torno de mim. Israel Reddit. Ninguém me tratava como alguém especial. E de alguma forma, isso me fazia sentir segura. As pessoas dali odiavam Nora pelo que ela realmente fez, e permitiram que eu ficasse por causa do que eu realmente demonstrava ser. Antes de fechar a porta, Declan disse: continuaremos amanhã, sem pressa. Naquela noite, dormi em um quarto com uma janela aberta. O vento entrava suavemente. Pela primeira vez, não sonhei com o escritório trancado. Também não sonhei com eles. Isso já era suficiente. Na terceira noite, o velho tablet se acendeu de repente. Uma janela cinza apareceu na tela. EcoFeed. Quase não a abri. Meu dedo ficou parado sobre a tela por um longo tempo, então toquei nela. A imagem que apareceu era a da sala de estar. As flores em tons de creme ainda estavam lá. Os balões cor de champanhe ainda estavam presos às paredes. Minha mãe colocava a pulseira de diamantes da vovó no pulso de Nora. Ela estava sob a luz, sorrindo lindamente. Minha mãe a observava com pura satisfação. Combina muito mais com você. Nora abaixou os olhos e acariciou a pulseira. Obrigada, mãe. A palavra saiu com uma naturalidade assustadora. Achei que aquilo fosse doer. Mas meu pulso já estava vazio havia tempo demais. Restava apenas uma dor surda. Meu pai lhe entregou a pasta da avaliação de promoção. Querida, pode dar uma olhada nesta parte? Como devo apresentar essas conquistas? Ela folheou 2 páginas. Coloque a iniciativa juvenil como se fosse um projeto seu. Meu pai hesitou. Mas o Derek foi o responsável por isso. Nora sorriu.
No ambiente de trabalho, quem recebe o resultado recebe o crédito. Minha mãe interrompeu. Está vendo? É por isso que você foi ignorado todos esses anos. Você é honesto demais. Cole sentou-se ao lado dela e virou o laptop em sua direção. Os investidores querem materiais complementares amanhã. Pode dar uma olhada? Nora observou a tela. Em seguida, apagou uma página inteira sobre riscos potenciais. Tire isso. Se eles enxergarem riscos, não vão aumentar o investimento. Cole hesitou. Mas, se alguém auditar isso depois? Nora ergueu os olhos. Você não confia em mim? Ele se calou imediatamente. Sentada perto da janela, finalmente entendi por que ela os conquistou tão depressa. Ela nunca pensava no amanhã. Ela apenas entregava às pessoas aquilo que elas queriam ouvir naquele momento. O preço sempre seria pago por outra pessoa. No dia seguinte, a padaria da minha mãe viralizou na internet. Mas não porque os pedidos aumentaram. Um cliente encontrou geleia vencida em um dos bolos. Os comentários foram impiedosos. Minha mãe andava de um lado para o outro pela loja, completamente desesperada. Nora permaneceu atrás do caixa, retocando o batom com toda a calma do mundo. Por que você está entrando em pânico? Diga que um concorrente armou tudo isso. A voz da minha mãe tremia. Mas foi você quem disse para eu comprar aquele lote de geleia porque era mais barato. Nora ergueu os olhos. E daí? Eu disse para comprar, não obriguei você. Adultos são responsáveis pelas próprias escolhas. Aquelas palavras atingiram um ponto sensível. De repente, minha mãe ficou sem resposta. Enquanto assistia à gravação, percebi algo. Ela já tinha dito exatamente aquelas palavras para mim. Você é uma mulher adulta. Pare de culpar toda essa família. Acontece que ouvir aquilo também doía quando era ela quem estava do outro lado. Naquela noite, meu pai recebeu uma ligação do trabalho. Alguém havia denunciado irregularidades nos documentos da avaliação de promoção. Sua mão apertou o telefone com força. Nora soltou um suspiro discreto. Pai, como você pôde ser tão descuidado? Pela primeira vez, ele não respondeu imediatamente. As coisas estavam ainda piores para Cole. Os investidores descobriram que as informações sobre os riscos haviam sido apagadas. Congelaram os investimentos na mesma hora e exigiram explicações sobre os números apresentados. Quando ele chegou em casa, a camisa estava toda amarrotada e ele parecia completamente esgotado. Nora permanecia recostada no sofá. Nem sequer olhou para ele. Não coloque seus fracassos nas minhas costas. Eu só dei conselhos. Foram vocês que aprovaram tudo. O silêncio tomou conta da sala. Observei a expressão de cada um deles. Não senti satisfação. Apenas um vazio estranho que chegara tarde demais. Finalmente, eles estavam vendo quem ela realmente era. Não porque tivessem se lembrado de mim, mas porque a nova ela, a quem tanto idolatravam, também começava a cobrar o seu preço. No fim da gravação, minha mãe olhou de repente para o quarto reformado. Como se alguma coisa finalmente tivesse feito sentido. As luzes de estrelas haviam desaparecido. Os cobertores antigos tinham sumido. Os livros que deixei para trás também não estavam mais lá. Ela perguntou em voz baixa. As alergias da ela já passaram? A cabeça de Cole se ergueu de repente. Mas ninguém respondeu. Nora deu uma risada baixa. Mãe, você não acha que já é um pouco tarde para perguntar isso agora? Então ela fechou a porta lentamente. Depois que desliguei o ecofeed, fiquei em silêncio por um longo tempo. Riley bateu uma vez antes de entrar, carregando uma caixa de curativos. Mexendo no pulso de novo? Olhei para baixo. As marcas vermelhas haviam ficado ainda mais profundas por tanto esfregá-las sem perceber. Ela não perguntou o que eu tinha visto. Apenas colocou um curativo sobre o hematoma. As coisas antigas desaparecem, ela disse. As novas levam tempo para crescer, mas crescem. Assenti. Mal consegui emitir qualquer som. Na manhã seguinte, voltei ao escritório e continuei organizando os registros. Mara deixou uma pilha de faturas sobre a minha mesa. Nora usava isso para registrar despesas das parcerias. Veja se encontra alguma coisa estranha. Conferi cada documento com atenção. À tarde, meus olhos já estavam ardendo. Foi então que encontrei. 3 pagamentos diferentes haviam sido enviados para a mesma conta. O nome registrado não era Nora. Pertencia a uma empresa de fachada chamada Parallel Life Service Center. Declan leu os documentos e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Lembrei-me do aplicativo que havia aparecido nos celulares da minha família da noite para o dia. Um calafrio percorreu meu corpo. Nada daquilo tinha sido um milagre. Naquela noite, a empresa realizou uma reunião. Alguém perguntou: devemos procurar a polícia? Mara olhou para mim. Eu esperava desconfiança. Em vez disso, ela colocou as provas impressas nas minhas mãos. Você apresenta. Pisquei. Eu? Foi você quem encontrou. Sua voz era firme. O mérito pertence a quem fez o trabalho. Meus olhos se encheram de lágrimas. No meu antigo mundo, sempre que eu passava a noite em claro terminando um projeto, meu pai dizia que a outra ela era quem havia melhorado tudo. Quando Cole usava os materiais que eu preparava, dizia que Nora simplesmente sabia apresentar melhor as ideias. Ninguém nunca havia me dado isso. Apenas o reconhecimento pelo meu próprio trabalho, sem comparações e sem confusão. Fiquei diante do projetor. No começo, minha voz saiu trêmula. Depois, se estabilizou. Ninguém me interrompeu. Ninguém disse que eu estava sendo sensível demais. Ninguém pegou o que eu havia feito para entregar o crédito a outra pessoa. Depois da reunião, Declan me entregou um crachá. Consultora temporária. O salário não é dos melhores. Peguei o cartão. Um calor inesperado tomou conta do meu peito. Naquela noite, Riley comprou um pequeno bolo. Ela até me enviou uma foto da lista de ingredientes antes. Sem manga. E sem nenhum recheio de manga.
Olhei para o bolo e sorri. Pela primeira vez em 1 ano, eu estava comendo um bolo de aniversário que realmente era meu. Riley colocou uma única vela no centro. Considere isto uma segunda chance de comemorar seu aniversário. Mara também apareceu. Ela colocou uma pasta sobre a mesa, parecendo um pouco constrangida. Não entenda errado, é só a documentação do seu contrato. Declan permaneceu parado na porta. Faça um pedido. Fechei os olhos. Eu não queria voltar para casa, só queria acordar no dia seguinte e continuar ali. Depois que apaguei a vela, o velho tablet voltou a se acender. Dessa vez, não era o Echo Feed. Era uma solicitação de chamada do meu mundo original. O nome que apareceu na tela era Cole. Meu peito se apertou. Logo abaixo surgiu uma notificação. Aceitar conexão recebida? Não toquei no botão. Riley olhou para mim. Quem é? Virei o tablet com a tela para baixo. Alguém do meu passado. Ela apenas assentiu. Então escute quando estiver pronta. Naquela noite não respondi. Guardei o tablet em uma gaveta e adormeci ouvindo o vento do lado de fora da janela. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de ovos fritando na cozinha. Mara já havia enviado uma mensagem. O boletim de ocorrência está pronto. Você pode estar aqui às 9? A mensagem de Declan tinha apenas algumas palavras. Não pule o café da manhã. Eram palavras simples, nada mais. Mesmo assim, meus olhos arderam. Olhei para o meu novo crachá. Nele estava escrito: Ela vence, não Nora. Não a substituta de outra pessoa. Apenas eu. Nunca atendi a ligação de Cole. Mas naquela noite, o Echo Feed se acendeu novamente. No momento em que a transmissão começou, vi um corredor de hospital. Minha mãe estava sentada em um banco, segurando um laudo médico. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Depois que o escândalo da padaria veio à tona, uma criança passou mal. A família apareceu na loja exigindo explicações. Ela já havia ligado para Nora várias vezes. Nora nunca atendeu. Apenas enviou uma mensagem. Uma crise de relações públicas é problema seu. Minha mãe encarava a tela como se já não reconhecesse a pessoa do outro lado. Depois de um longo silêncio, ela sussurrou. Não importava o quanto ela estivesse chateada, ela sempre me ajudava a atender os clientes primeiro. Meu pai estava por perto, com a expressão sombria. Sua avaliação de promoção havia sido cancelada. O relatório detalhava cada conquista que ele havia atribuído a si mesmo, identificando inclusive quais trechos pertenciam ao trabalho de outras pessoas. Derek enviou apenas uma mensagem no grupo da empresa. Senhor. Vance, o senhor não disse que quem recebe o resultado recebe o crédito? Meu pai virou o celular com a tela para baixo. As veias no dorso de sua mão estavam saltadas. Antes, ele teria dito que eu estava sendo difícil. Agora, não tinha mais nada a dizer. Cole também havia voltado para casa. Parecia mais magro do que quando eu fui embora. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Depois que os investidores congelaram o financiamento da empresa, todas as contas passaram por auditoria. Os 20 milhões de dólares que antes comemoravam agora pairavam sobre ele como uma ameaça. Ele foi procurar Nora. Ela estava no meu antigo quarto, experimentando roupas. Paredes em tom de creme, uma cama nova, um guarda-roupa novo. As minhas luzes de estrelas haviam sido jogadas em um canto. Ela achava que eram bregas. Cole permaneceu parado na porta, com a voz rouca. De onde realmente vieram aquelas propostas? Nora continuou olhando para o espelho. Isso ainda importa? Você queria resultados. Eu dei os resultados. Algum de vocês perguntou de onde eles vieram? As mãos de Cole se fecharam lentamente em punhos. Você mentiu para nós. Ela sorriu. Eu não menti. Vocês apenas queriam vencer a qualquer custo. Nesse momento, minha mãe entrou apressada e segurou o pulso dela. Devolva a pulseira. Nora franziu a testa. Foi você quem me deu. Está arrependida agora? A voz da minha mãe tremia. Aquilo pertencia a ela. Foi a avó dela quem deu. Nora olhou para a pulseira de diamantes. Então a tirou do pulso e a colocou casualmente sobre a mesa. Então você nunca gostou de mim. Você só gostava de quem podia ajudar você a vencer. Minha mãe permaneceu imóvel. Através da tela, olhei para a pulseira. Ela havia voltado para a mesa. Mas meu pulso já não doía mais. Meu pai quebrou o silêncio. Podemos trazer ela de volta? Nora ergueu lentamente a cabeça. Trazê-la de volta? Foi você quem fez a solicitação. Foi você quem confirmou a troca. Quando ela desistiu da apelação, vocês estavam ocupados decorando uma festa de boas-vindas. E agora vocês se arrependem? Não acham que já é tarde demais? Aquelas palavras atingiram Cole como um golpe. Ele pegou o celular antigo e começou a ligar sem parar. Uma vez, 2, 3, de novo. Meu tablet continuava vibrando. Riley olhou para mim. Você vai atender? Balancei a cabeça. Dentro do Echo Feed, Cole finalmente desabou. Ela, eu sei que você pode ver isto. Por favor, volte. Eu estava errado. Olhei novamente para a lista de provas que Mara havia reunido. Nome após nome preenchia as páginas. Designers, consultores, estudantes, empreendedores. Nora não era uma versão melhor de mim. Ela construiu a própria vida vasculhando a vida dos outros e tomando para si aquilo de que precisava. Silenciei o áudio. Os lábios de Cole continuavam se movendo. Mas eu já não conseguia ouvi-lo. Declan colocou um copo de água ao meu lado. Amanhã vamos à delegacia. Descanse um pouco. Assenti. Dessa vez, não passei a noite em claro. O vento entrava pela janela. Limpo. Silencioso. E, finalmente, muito distante de tudo o que deixei para trás. O tempo estava lindo no dia em que fomos à delegacia. Usei uma camisa branca que Riley havia me emprestado.
As mangas cobriam as marcas já desbotadas nos meus pulsos. Declan me entregou a pasta com as provas. Nervosa? Balancei a cabeça. No fundo, eu estava. Mas depois de ter ficado trancada naquele escritório, encarar a verdade já não parecia tão assustador. Mara veio conosco. Parou ao meu lado e disse em voz baixa. Hoje não é sobre pedir desculpas pela nora. É sobre devolver tudo o que ela roubou. Assenti. O policial perguntou qual era minha relação com Nora. Respondi. Temos o mesmo rosto. Mas não somos a mesma pessoa. Ao dizer aquelas palavras em voz alta, senti algo dentro de mim finalmente se soltar. Aceitar que éramos diferentes era muito mais fácil do que passar a vida inteira tentando provar que eu não era insuficiente. Entregamos tudo. Registros das transferências, arquivos originais dos projetos, os registros de acesso ao paralelo. E as provas de que Nora havia comprado um slot de troca. Uma a uma, as pessoas que ela havia prejudicado começaram a chegar. Algumas perderam o emprego. Outras assumiram a culpa por coisas que nunca fizeram. Outras seguiram seus conselhos e perderam meses de economias. Quando me viram pela primeira vez, suas expressões eram complicadas. Mas ninguém me insultou. Mara falou por mim. Ela também foi trazida para este mundo. E foi ela quem nos ajudou a recuperar todas as provas. Fiquei ali, com os olhos ardendo. No fim, conquistar a confiança das pessoas significava apenas fazer a coisa certa, um passo de cada vez. Naquela noite, o velho tablet voltou a se acender. Dessa vez, era minha mãe. Ela estava sentada no meu antigo quarto, segurando a pulseira de diamantes nas mãos. Sua voz falhou. Eu sei que estava errada. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Por favor, volte para casa. Eu prometo que nunca mais haverá manga em nada. Meu pai apareceu ao lado dela. Parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Mudamos seu quarto de volta. Encontramos as luzes de estrelas. Cole permaneceu logo atrás deles. Sua voz estava rouca. Eu troquei o anel. Agora é um anel de platina. O anel que você sempre quis. 7 dias antes, talvez eu tivesse chorado. Talvez tivesse perguntado por que só haviam se lembrado de mim naquele momento. Mas agora eu apenas olhava para o meu pulso. O curativo que Riley colocou ali ainda estava intacto. Meu novo crachá estava sobre a mesa. Ao lado dele, os formulários de indenização preparados por Mara aguardavam minha assinatura na manhã seguinte. Falei em voz baixa. Já é tarde demais. Minha mãe balançou a cabeça enquanto chorava. Ainda não é tarde. Se você voltar, podemos recomeçar. Sorri. Mas eu já não faço parte da família de vocês. O silêncio tomou conta do outro lado da tela. Cole deu um passo à frente. Eu amo você. Encontrei seu olhar. Não. Você amava quem fazia você vencer. Quando acreditou que essa pessoa era eu, você me escolheu. Quando descobriu que ela custaria tudo o que vocês tinham, lembrou que eu existia. Os lábios dele se entreabriram. Nenhuma palavra saiu. Uma notificação apareceu na tela. Aceitar solicitação de troca reversa? Olhei para aquelas palavras. Lembrei do bolo com manga, das luzes de estrelas jogadas em um canto, do anel cor de champanhe, do escritório trancado. Das risadas durante a festa de boas-vindas preparada para outra pessoa. Então toquei em recusar. Solicitação rejeitada. Conexão encerrada permanentemente. Minha mãe chamou meu nome. Sua voz já parecia distante, como um sonho do qual eu finalmente havia despertado. A tela escureceu. Um instante depois, Riley bateu à porta. O jantar está pronto. Saí do quarto. Não havia bolo sobre a mesa. Apenas sopa quente, legumes e um prato de ovos mexidos com tomate. Declan me entregou um garfo. Não se atrase para o trabalho amanhã. Mara acrescentou. Primeiro dia. Se chegar atrasada, descontam do seu salário. Eu ri. E, em algum lugar daquela risada, as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Algum tempo depois, comemorei meu 26º aniversário naquele mundo. Riley comprou um bolo. Mara me deu uma nova pulseira de diamantes. Não era cara, mas era bonita e acolhedora à sua maneira silenciosa. Declan sorriu e disse. A antiga nunca vai voltar. Mas isso não significa que você não possa ter algo novo. Coloquei a pulseira no pulso. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade brilhavam. Finalmente, eu tinha um quarto só meu, um emprego, amigos, e uma vida que não exigia que outra pessoa fosse substituída para que eu pudesse vivê-la. Fim, que Deus te abençoe.